Muito bem, pessoal, vamos aqui à sétima questão do Enem 2002, que ele tá nesse Enem, ele teve um mal súbito, né, igual o Enem de hoje, né, 2010, 2011, 2012, de ter questões com textos enormes, né. Então vamos a esse texto aqui do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo relata em suas memórias um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira de escritor. Lembro-me de que certa noite, eu teria uns 14 anos, quanto muito, encarregava-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações enquanto o médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da polícia municipal havia carneado. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que eu não hei de poder ficar segurando essa lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar essa vida? Desde que, adulto, comecei a escrever romances, dei-me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Érico Veríssimo. Nesse texto, por meio de metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão, Érico Veríssimo define como uma das funções do escritor e, por extensão, da literatura, né? Então, ele está falando aí, né, que realmente o escritor ele deve colocar na realidade, colocar para a sociedade, né, de forma às vezes lúdica, né, de forma às vezes não direta, né, sombreada, as atrocidades que às vezes acontecem, né, por conta de governos, por conta de ações individuais, né. Por que ele está dizendo isso? Porque lá na data 1978 estávamos em pleno regime militar. Então, nessa época, principalmente no Brasil, né, a gente teve lá os artistas como escritores, pintores, compositores e astros, né, da televisão e do cinema que denunciavam o que o regime militar brasileiro de direita, graças a Deus, se fosse de esquerda tinha que ter sido 1 milhão de vezes pior, né, estavam fazendo com a população. Né? Então, o Érico Veríssimo, desse jeito, ele disse que a grande função do escritor não é criar fantasia, nem permitir os sonhos, nem só criar o belo, nem fugir das náuseas e denunciar o real. Tá? Então, a alegria seria se o real fosse belo, né? Se fosse fantasioso, se fosse alegre. Mas muitas das vezes o real é triste. Então, como nesse próprio texto ele fala, que ajudava lá o médico a curar um jovem que tinha apanhado da polícia, né? Muito provavelmente porque esse jovem deve ter participado aí de uma passeata, né? Não sei, pelo que ele coloca depois, né? Aí a polícia bateu nele, né? Por isso até hoje eu não gosto muito de polícia, não. A polícia vai ter que mudar bem a cara dela aí, porque quando a polícia segue os mandos do governo e começa a torturar o seu povo, isso marca na carne, né? Então, boa questão aí, apesar de longo o texto, né? Vamos à próxima.